Nerds, o novo filme do Pinóquio foi lançado. O Pinóquio pelo Guilherme Del Toro. Mas e aí, qual será que foi a melhor versão que lançou nesse ano? Que já faz 3 meses que lançou o Pinóquio da Disney, live action. Então qual foi a melhor versão, a melhor representação dessa história? Nesse vídeo, bora conversar sobre essas duas versões. Então já comenta aqui qual foi a sua preferida. Não perde tempo, comenta aqui, se inscreve no canal se não está inscrito, que você vai entender tudo quando envolve filme, série, super-herói. Você vai estar chegando no cinema sabendo de tudo. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal. E agora sim, bora pro vídeo. Faz 3 meses que a versão live action do Pinóquio pela Disney foi lançada. E será que agora, depois de 3 meses, as pessoas ainda vão querer assistir Pinóquio? Porque a gente acabou de assistir um filme e já é lançado outro. Ano passado a gente teve também versões do Pinóquio. Todo ano é lançamento de Pinóquio. E você deve estar pensando, nossa, a Disney deve faturar demais. Mas calma, nem todos os filmes são a Disney, né, que fatura. Até porque Pinóquio não é uma marca da Disney. Pinóquio é uma história. E qualquer pessoa pode ter a liberdade criativa de pegar essa história e dar a sua visão dela. Assim como o Guilherme Del Toro fez agora. Ano passado a gente teve uma versão mais sombria do Pinóquio também. E todos os anos a gente tem várias e várias histórias. Lembrando que Pinóquio é uma história lá dos anos de 1800. Uma história muito antiga. E por isso que até hoje vem tendo várias e várias produções. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma análise das duas produções, dando minha opinião sobre as duas. E no final eu vou estar falando qual delas eu gostei mais, qual conseguiu me pegar mais, qual conseguiu me emocionar mais. Então bora começar com a do Guilherme Del Toro, que acabou de ser lançada na Netflix. Há um bom tempo, o Del Toro vem falando que ele gostaria de fazer uma produção com a história do Pinóquio, contando a sua versão. E quando eu falo bom tempo, é muito tempo mesmo. Isso até que a gente descobre que ele também ia fazer uma produção stop motion. E aí sim, é muito mais tempo. Pra vocês terem noção, pra gente assistir aqui essa produção, levou 14 anos. 14 anos pra gente assistir Pinóquio do Guilherme Del Toro. Você que não sabe o que é o stop motion, uma explicação rapidinha, resumida do que é o stop motion. Frames, várias fotos tiradas, até que você tem um único movimento. Fazendo isso várias vezes, até que a gente tem um filme. Exemplos de filmes stop motion seriam então O Incrível Mundo de Jack, e também um filme que tá no meu coração, que eu adoro, que aí a gente também tá falando de terror, é Coraline e o Mundo Secreto. E já que a gente falou de tempos que duram um stop motion, Coraline e o Mundo Secreto levou exatamente 4 anos para ser feito. Como eu disse, né, são fotinhas tiradas ali, os bonequinhos. Você deve estar pensando que a animação é muito dura, né? Porque afinal são bonequinhos, então deve ser duro. Mas não é. É muito natural, e ainda mais porque evoluiu a tecnologia dos anos pra cá. Então a gente percebe que até a animação stop motion teve a sua evolução. Mas não é porque evoluiu que, né, vai ser assim, vai ser rapidinho o trabalho. E já que é feito stop motion, é muito legal da gente ver os detalhes. É muito gratificante a gente ver o quão o Guilherme Del Toro ama o cinema. Porque como é algo que leva tempo, leva trabalho, algo difícil de fazer, para uma pessoa escolher esse tipo de produção é porque ela ama aquilo. É porque ela realmente quer muito fazer isso. E a sua paixão pelo cinema fala mais alto do que o trabalho que vai levar isso. E esse estilo combinou muito com a história que o Del Toro quis contar, né? Porque essa versão do Guilherme Del Toro é uma versão mais sombria. Afinal, o Guilherme Del Toro é assim, né? A marca dele é a versão mais sombria das coisas. Tanto que em outubro ele fez uma série praticamente de Halloween pra Netflix. Uma série especial de terror pra Netflix, fez muito sucesso. Então a sua marca é essas histórias mais sombrias que ele vai fazendo. E o stop motion combinou muito com essa temática. A parte visual da história é muito bonita. Não só a parte visual, eu vou falar da parte histórica, mas o visual dela é muito lindo. Tem momentos que você até fica assim, sabe? Você tá assistindo, se coloca a mão na boca porque é muito bonito aquilo. A fada, quando ela aparece, você nem consegue identificar o que ela é inicialmente por conta da sua forma. Assim como a forma dela na história original do Pinóquio. A Disney que colocou ela sendo uma mulher, e daí deu toda aquela polêmica com live action também, que não faz nenhum sentido essa polêmica, mas teve.
né? Não faz sentido algum, mas acabou acontecendo. E aqui, nessa versão do Del Toro, se ficou longe dessa versão da Disney. Não é uma pessoa sendo a fada. É algo inexplicável, é algo fantasioso, é um espírito mesmo. Não é pra ser algo real, algo bonito. E bom, como eu disse, a produção é muito mais sombria. A produção começa então com o Gepeto e o seu filhinho, Carlo, que essa foi uma baita de uma referência, porque Carlo é o nome do autor original da história do Pinóquio, né? A primeira historinha ali feita do Pinóquio é uma referência ao nome do autor do Pinóquio. E o Carlo morreu aqui, né, no começo da história por conta da guerra, né, a Segunda Guerra. E o Gepeto passou anos sendo uma pessoa amarga, se afundando na bebida, acabou desenvolvendo um vício na bebida, né, no alcoolismo. Então não é aquele Gepeto feliz que a gente até tem, né, no live action da Disney, na história da Disney. Quando o Pinóquio aparece, o Gepeto não aceita de imediato, igual na história da Disney também. Ele é humano, ele tem reações humanas. O seu filho acaba falecendo, ele se ajoelha no túmulo ali do Carlo e começa a gritar com Deus, no meio da chuva, no meio dos raios. O Gepeto de todos que eu já vi em adaptações do Pinóquio é o mais humano que a gente já viu em todas as produções, filmes, desenhos, todas as histórias. É o que mais tem humanidade. Por conta dos seus defeitos também, né? Por conta do vício, por conta do que acontece com ele depois do falecimento do seu filho, o luto que ele acaba tendo também. Depois do falecimento do seu filho, desse ódio que ele estava tendo, dessa amargura que ele tinha dentro de si, ele vai e cria então o Pinóquio. E o Pinóquio tem essa forma que parece que não está terminada, que realmente não está terminada. O Gepeto, ele estava fazendo ele, só que ele acabou dormindo. Então, ficou assim a forma do Pinóquio, que dá até mais realidade. Que ele pega ali aquela parte de madeira, vai fazendo ela devagarinho, até que ele para. E dá algo mais real pro Pinóquio também. Que ele não é um boneco bonito, igual da Disney, que a gente poderia ver aquele bonequinho sendo vendido na prateleira de uma loja. Aqui não, é realmente uma pessoa fez ali a mão na madeira. Até a transformação do Pinóquio é mais sombria. A transformação dele lembra totalmente o monstro de Frankenstein. O Gepeto, ele tá naquele ódio fazendo o Pinóquio, com a bebida do lado dele. Enquanto isso que ele vai fazendo ali na madeira, vai tendo vários relâmpagos do lado de fora, a tempestade alta, os relâmpagos batendo igual acontecia ali com o monstro do Frankenstein. Então, até a transformação, até esse início do Pinóquio é sombrio também. E algo que eu percebi assistindo o longa é que poderia ser várias curtas. Porque não é apenas uma história só acontecendo ali. A gente tem várias histórias. Com 20 minutos de filme, já poderia sair ser um curta que todo mundo já ia estar falando. Com 20 minutinhos, 30 minutinhos, já poderia sair. Então a gente tem várias historinhas que se juntam e deixam a coisa ainda melhor. O personagem Pinóquio ficou muito bom. A sua inocência é transmitida, as perguntas que ele acaba fazendo sobre a vida, o luto, a morte, perguntas do cotidiano que ele não sabe porque ele acabou de nascer, né? Então ele acaba fazendo várias perguntas que deixam a gente muito reflexivo. E o Pinóquio, como ele é um boneco de madeira, ele acaba não morrendo. Ele meio que tem viagens para uma outra dimensão, onde ele acaba encontrando com a fada, que esse momento é um momento lindo, essa dimensão onde a fada vive é muito bonita de assistir. E esses são os momentos que mais geram as perguntas, as partes mais reflexivas do filme. Como o Pinóquio ele é um boneco de madeira e não morre, não tem aquela construção, aquele ciclo da vida, né? A gente vive, a gente aprende as coisas durante a nossa vida e também acaba morrendo. O Pinóquio não. Então a construção, esse ciclo, esse desenvolvimento de personagem não é apenas com o Pinóquio, e sim com as pessoas à sua volta, com o universo à sua volta. O desenvolvimento, a construção é com o Gepeto, o Pinóquio também com as lições que ele aprende, com o Drilo também, com todo mundo ali que está à sua volta. Dentro da parte história do filme, a gente tem várias coisas que o Guilherme Del Toro ama colocar também em suas obras. Que será a parte de guerra, a parte de política, a parte religiosa do filme. Tem um momento ali no filme que vai gerar assim, muitas perguntas, reflexão, conversa, que é quando o Pinóquio ele tá na igreja, ele olha Jesus, e ele fala, e ele nesse momento ele já estava sendo odiado por todo mundo. E ele fala o porquê, Por que disso?
porque eu sou odiado e ele, que também é de madeira, não é. E o Del Toro não teve nenhuma intenção de falar mal das religiões, mas sim dos devotos delas, né? Daquelas pessoas que se dizem devotas. Porque como o filme está se passando em um período de Segunda Guerra, a gente entra bem ali naquela parte histórica, onde tem o movimento fascista, a parte da igreja também. Então o Guilherme Del Toro colocou tudo isso aqui, que gera muita mais conversa do que a produção da Disney. Então, antes de falar já qual que eu prefiro, indo pra Disney agora, o Pinóquio da Disney gerou muita discussão, só que por outro motivo, né? Porque ele dividiu muitas opiniões. Pessoas gostaram, pessoas não gostaram, mas o filme é fiel. O filme ele é fiel à animação. Quando você olha visualmente ali, é animação, só que com atores também. E é isso que a gente queria. O filme ele não é nem um pouco inovador, ele não traz algo extremamente novo para o cinema, mas ele é fiel, e muito fiel visualmente falando. Né? Isso aconteceu um pouco também com a Bela e a Fera, que o pessoal começou a falar mal, só que ele é muito fiel à animação também. Então eu gosto muito também do live action da Disney, porém, ele não causa as discussões que o filme do Guilherme Del Toro traz. E se esse filme tivesse sido lançado lá atrás, em vez da Disney, né? Lembrando que Pinóquio praticamente foi lançado na época da Segunda Guerra. Então se lança essa produção lá atrás, ia causar ainda mais discussão, sabe? Então, entre essas duas, eu prefiro muito mais o Guilherme Del Toro. Ao mesmo tempo que ele consegue ser original, ele não é, né? Porque afinal é uma história que já existe, mas ele traz elementos novos, ele traz várias coisas novas, várias conversas que vão durar. Só que ainda tem um porém, que é o filme do Pinóquio já lançou faz 3 meses. As pessoas acabaram de ver. Então você liga a Netflix, tá ali com o controle, você liga a Netflix, você vê o Pinóquio, e daí você fala, de novo? De novo o Pinóquio? Não vou assistir isso aí não. E é isso que acontece, porque acabou de ser lançado. Então se tiver pouca gente assistindo o Pinóquio não fazer tanto sucesso, eu diria que é simplesmente pelo esse calendário aí da Disney com a Netflix. Porque 3 meses, outro filme do Pinóquio, desculpa, mas vai ter muita gente que não vai assistir. Eu assisti por ser stop motion. Eu assisti porque eu senti curiosidade, eu gosto do estilo de filmagem e eu fui assistir. Mas se fosse qualquer outra produção com o nome Pinóquio, muito provavelmente eu não assistiria. E é o que vai acontecer com muita gente. Então eu acho que se não tiver muita gente assistindo, vai ser mais por isso mesmo. Então eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa produção do Guilherme Del Toro. Se você vai assistir, já assistiu, comenta aqui embaixo. Deixa o gostei pra ajudar demais, espalhe. Se inscreve no canal se não tá inscrito. E agora sim, até a próxima, nerds!